E aí, pessoas que falam sobre como é viver na China sem nunca ter pisado aqui. Tudo bem com vocês? De vez em quando, eu acho umas pérolas no YouTube, que assim, esse vídeo não é novo, né? Eu já não sei de quando é que é, mas não é recente. Mas é divertido porque é gente que nunca veio pra cá falando como é viver aqui. Mais populoso do mundo. Será que é verdade que eles consomem lá carne de cachorro, morcego, ou é tudo mito? Como é viver num regime comunista que controla tudo que você faz? Você não tem direito à propriedade privada, não tem acesso a YouTube, Facebook, e até pouco tempo atrás você só podia ter um filho. No vídeo de hoje você vai conhecer como é a vida de um cidadão chinês. Eu sou o Marcelo, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. Já a introdução do vídeo já diz o que veio, né? Prepara o gimo, prepara o seu coração, que eu não faço ideia do que a gente está esperando. A gente já fez vídeo aqui no canal contando como é a vida dos norte-coreanos. Fizemos... Nossa senhora, imagina! Também mostrando como é a vida dos venezuelanos. E nós percebemos que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, que é entender um pouquinho sobre como é a vida e a cultura de outros países. Bom, então dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre como é a China e como é viver lá. Será que é verdade essa história de que o chinês come cachorro lá no café da manhã? Que nojo! É verdade que eles não têm privacidade alguma? Enfim, todos esses fatos e mitos a gente vai tentar desvendar no vídeo de hoje. Controle populacional. É novidade que a China é o país mais populoso do mundo, né? Atualmente tem cerca aí de 1,3 bilhão de pessoas vivendo lá. E com esse número astronômico, não é de se espantar que tudo quanto é lugar que você vai, sempre vai ter muita gente. Outro ponto a se considerar é que a gente está falando de um governo comunista, então tudo lá é muito controlado e regulamentado. Controlado, e esse controlado é baseado em quê? Só porque é comunista? Né? Regulamentado, sim. O crescimento desenfreado da população chinesa preocupa tanto que em 1979 vigorou uma lei lá na China chamada da Lei do Filho Único. O nome é autossugestivo, ela visa ali controlar o crescimento da população. É claro que em alguns locais ali, como zonas rurais, é um pouquinho mais flexível, mas basicamente é que você só poderia ter então um filho na China. Eu já ouvi falar, não sei se isso é mito, que assim, lá por fato de ter muita gente, digamos que você atropela alguém. Aí essa pessoa... Eles vão falar de outra coisa. Sobre o filho único, a lei caiu em 2016, 2018, se não me engano. E agora, na verdade, em 2021 já... Em 2016 passou para 2, em 2021 passou para 3, aí já pode ter 3 filhos. Minorias étnicas nunca entraram na lei do filho único. Então, uigures, por exemplo, podia ter 10 filhos se eles quisessem. E quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a China tinha aí cerca de 500 milhões, perto de 600 milhões de habitantes. Em 79... a China já tinha quase 1 bilhão. Então, em 40 anos dobrou a população da China. E aí você vai para a galera que fala que não, porque o comunismo matou milhões, né? Os caras adicionaram 500 milhões de pessoas na população. E estava num crescimento muito grande, é por isso que eles colocaram a lei do filho único, que gerou vários problemas, que gera até hoje, né? Mas... a pessoa fica internada, você tem que arcar com todos os gastos dela. Mas aí, se ela morrer, você só paga o caixão e tá tudo bem, entendeu? Aí então muitas vezes a galera atropelava e dava ré pra confirmar que tava... Essa eu não sei. Essa fita é verdade mesmo. Tanto que tem muita, como é na Rússia, né? Tem muita imagem de câmera nos carros, né? O cara bota ali no painel do carro, que é pra ficar filmando, porque tem gente que se joga na frente de carro pra ganhar dinheiro de seguro. E esse lance de matar para não pagar a despesa hospitalar, os hospitais da China são particulares. E despesa hospitalar de acidente, assim, né, precisar de uma cirurgia porque atropelou, quebrou a perna, o braço, etc., é muito caro. É muito, muito, muito caro. Volta e meia tem gente pedindo vaquinha no chat porque precisa de uma cirurgia de emergência de apendicite, porque torceu um joelho jogando futebol ou foi atropelado e não... Cara, é assim, é coisa de 100 mil reais. É muito, muito caro. No caso, vale mais a pena matar, sim,
Eu sei que essa frase é bem pesada, né? Mas pro cara vale mais porque ele paga as despesas e paga uma indenização que provavelmente vai sair mais barato que os custos hospitalares e talvez custos pro resto da vida, dependendo das sequelas que a pessoa carregar no acidente. E aí, verdade ou mito? É verdade ou mito aí, você que é chinês? Eu sei lá, pô. Bom, Assim, é verdade, mas não é uma parada comum que acontece todo dia. essa lei durou até 2015, né? Hoje o chinês ele já pode ter o segundo filho se ele quiser. Olha só. Três avanço. filhos. Que avanço, não? O dobro. Acertou. Bom, e se acaso ali antes de 2015 você tivesse mais de um filho, o que aconteceria? Ou então agora, se você tiver ali mais de 2 filhos, o que pode acontecer? Bom, não é incomum a gente encontrar aí em matérias, em jornais, falando ali que o governo pode... Esse é o mesmo caso, né? Ele está mostrando 2 sites diferentes do mesmo caso. Isso realmente aconteceu. Isso fica um caso que foi famoso aqui na China, porque o governo local forçou a mulher a abortar, mas também existia a possibilidade de pagar a multa. Várias pessoas trabalhando comigo têm tios, e aí eu fui perguntar como, né? Se só podia ter um filho, eles falaram, minha família pagou a multa, e era coisa de R$100, R$200. Assim, era mixaria. Tá certo? Que foi 30 anos atrás, né? E aí corrigindo, assim, esse valor era alto para a época, mas ainda era um valor barato, era um valor baixo, né? Mas eu encontrei gente que tinha que pagar R$200 mil de multa em Beijing. E aí teve advogados e professores universitários de direito entrando na justiça para que a pessoa não precisasse pagar uma multa tão absurda porque ela só teve mais um filho. Pode te obrigar a você abortar o seu filho. Ou então você pagar multas gigantescas por ter descumprido essa lei. Jian Mei, de 23 anos, foi obrigada a abortar aos 7 meses de gravidez pelo departamento do condado de Zhenping, onde ela mora. Além de que lá também, eles também podem forçar ali você a esterilização, né, no caso do homem ali. São métodos ali para você não ter mais filho. Esse caso que eles falam ali, né, do governo forçar, eles acham um caso só, mostram 3 vezes como se fossem vários casos, né? Não sei se hoje ainda acontece muito isso, mas se tem dados ali de que a China é o país que se mais aborta no mundo, né? Só que são dados ali, tudo vem do governo chinês e não dá para você confiar muito ali. Por quê? Por que não dá para confiar? Baseado em quê? Só no teu preconceito, né? Isso que ele tá fazendo um vídeo que é para explicar como é a vida de um chinês. Olha o preconceito. Já que o governo chinês controla tudo. Religião na China. Bom, existem sim religiões lá na China, né, como o budismo chinês, o taoísmo, o islamismo e até mesmo o catolicismo. Porém, a gente sabe que um dos preceitos básicos do comunismo é você cultuar ali o seu líder, cultuar o governo. Negativo! Negativo! Isso não existe. Não existe culto ao líder. Isso é uma mentira. Totalmente mentira. Não tem nem discussão para uma... não, mas isso... Não. Isso é mentira. Sendo assim, não há espaço para outro Deus a não ser o próprio ditador. Mentira. Né? A gente vê isso, por exemplo, na Coreia do Norte, que as pessoas lá cultuam o Kim Jong-un como se fosse um deus, né? E lá na China não é muito diferente, né? Só que lá é o Xi Jinping, que é o presidente lá da China. Bom, então você tem ali... Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. E apesar de não ser proibido você ter uma religião lá na China, mas como você não pode ficar pregando também, você não tem lá, sabe, tipo, você não pode ir lá e converter os outros, a sua religião, por exemplo, então você tem ali uma população que em sua maior parte é ateísta. Nesse gráfico, por exemplo, a gente consegue notar ali que mais de 1/3 da população não possui religião alguma. Olha como o cara tá mentindo. Ou quando possui... Vamos voltar ali rapidinho, né, no gráfico. Sem religião ou religião tradicional chinesa. Então, como é que é religião? Não tem religião alguma. Tá ali, religião tradicional chinesa. Só porque não é das maiores, como budismo, taoísmo, islamismo, cristianismo. Religião alguma. Ou quando possuem é meio que uma mescla de várias religiões, como por exemplo, culto a antepassados, enfim. Lá, por exemplo, na época de Natal, eles têm lá a árvore de Natal, eles têm ali o Papai Noel, conhecem, mas é bem comum ali de você perguntar e eles não conhecerem, por exemplo, Jesus Cristo. Eles não sabem quem é. Lógico, não deve ser todo mundo, mas a maioria
não sabe porque tudo, como eu disse, tudo é muito controlado pelo governo. Não é porque é controlado pelo governo. Porque o mundo de vocês não é o mundo inteiro, cara. Só porque o Brasil foi criado com o apoio, o suporte financeiro da Igreja Católica, e o Brasil é o maior país católico do mundo, não quer dizer que o resto do mundo é assim, né, cara? Pelo amor de Deus. Né? O governo. Alimentação. Bom, na China sempre ocorre ali um grande mito de que eles comem de tudo, né? Tudo que se movimenta lá eles estão comendo. E até mesmo cachorro. Será que isso é verdade ou não passa de um grande mito inventado? O fato é que a China possui uma das mais antigas e exóticas culinárias do mundo. E nem só de yakisoba vive o chinês, né? O exótico é porque vocês moram longe e tem um orientalismo pesado. É muito comum lá na China você ver essas barraquinhas de rua, né, servindo ali alimentos. E como a China é muito extensa, há sim uma variedade da alimentação que pode mudar radicalmente de um lugar para o outro. Mas assim como no Brasil, né? Vamos lá para as coisas esquisitas que a galera quer saber, né? Afinal de contas, se a galera quisesse saber de yakisoba, ia olhar no cardápio do Shining Box. É verdade. Shining Box que não tem nada a ver, né? O cara que criou é descendente de japonês e foi com uma ideia dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com comida chinesa, na verdade. Bom, na antiga China era bem comum ali, né, os cães terem diversas funções, né? Desde função de guardar ali a própria casa, né? Fazer a guarda, função ajudar na caça e até mesmo a função de servir como alimento, né? Muitos chineses acreditavam que você se alimentar do cão te protegeria ali contra o inverno e essas coisas aí. Já aí depois começou a mudar um pouco, eles acreditam que pode atrair um karma ruim se você consumir carne de cachorro. Bom, como eu disse, as barraquinhas lá são bem comuns, né? Praticamente você come de tudo ali na rua. O chinês ele gosta de tudo muito rápido, muito prático. Muitos chineses não sabem nem cozinhar, então eles vivem comendo comida da rua que... É mentira. Isso é outra mentira. Muita gente sabe cozinhar. O pessoal que trabalha comigo, assim, todos eles sabem cozinhar e alguns cozinham muito, muito, muito bem. Por sinal é bem barata. E aí sim, em alguns lugares da China, sim, você pode sim encontrar cachorro ali, carne de cachorro. Não é mito, existe isso. Existe. Inclusive, se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar filmagens ali, bem pesadas, que mostram ali lugares que tem cachorro pendurado ali, como se fosse ali aquelas peças de carne bovina que a gente vê. Aqui, perto de onde eu moro, em Foshan, tem o Festival de Carne de Cachorro, que é o mais famoso, né? Acontece a umas 5 horas daqui de casa. Mas assim, eu sempre lembro, quando entra essa conversa de carne de cachorro, a Suíça come carne de gato e cachorro. Tentaram aprovar uma lei na Suíça para parar com o consumo de carne de gato e cachorro e as pessoas lutaram para que a lei não fosse aprovada. Por que ninguém fala da Suíça? Porque é um país branco rico. Ninguém se importa com um país branco rico. Você sabia que acharam uma vez uma zona com orangotangos na Alemanha? Orangotangas depiladas, maquiadas, para os caras fazer sexo com as orangotangas na Alemanha? E ninguém fala nada disso. Porque na Alemanha, país branco rico. Em açougue. É claro que as imagens são muito fortes, eu não vou mostrar aqui, né, porque, enfim, não é necessário. Então, assim, existe essa prática, assim, na China, não é tão comum, assim, não é uma coisa que o chinês fala, eu vou acordar hoje e tomar um café da manhã com um pastel de cachorro, mas, infelizmente, ainda existe. Existem também algumas outras comidas estranhas que você pode encontrar por lá, como, por exemplo, cobra no espeto. No Brasil também se come cobra. Aranha no espeto, pombo no espeto. Pombo, eu fui num restaurante de pombo em Hunan, e aí pombo e galinha, qual que é a diferença, né? Aranha, eu nunca vi, até onde eu sei, é mais para turista. Cigarras fritas, isso sopa de sangue de pato com massa, balute. Balute nada mais é do que um ovo. Balute é das Filipinas. Com o embrião já meio que desenvolvido, entendeu? Então você come o ovo com o pintinho ali, meio que dentro. Entendeu? Isso aí eu não como. Entendeu? Cérebro de porco, morceguinho ali de leve. Bom, isso são os que a gente conhece, né? Mas, como eu disse, a China é tão grande e que é bem capaz deles comerem muito mais coisa. Eu duvido que tu saiba que no Brasil também se come esse tipo de coisa, né?
Inclusive existe lá um festival chamado Festival de Yulin, que ocorre mais ao sul da China, que chama a atenção de diversas ONGs governamentais, né, de diversos... Luiz Amel fica bravo. Luiz Amel fica bravo porque, né, nesse festival de Yulin é comum lá eles consumirem carne de cachorro, carne de gato, e aí eles pegam lá, mano, tem imagens, tá ligado? Feita ali por um canal, inclusive, é chamado de Animal Equality Brasil, e o título é O comércio de carne de cães e gatos continua na China. E nesse vídeo, cara, de verdade, só vai lá se tiver estômago, que mostra lá. Não vai, não. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí, e é pesado, assim. É festival de carne de cachorro, né? Tá ligado? Cachorro pendurado, gato, cachorro, um monte de cachorro dentro de uma gaiola só, os caras jogando assim pra poder, sabe? É pesado mesmo. Transportar, é bem bizarro, é um filme de terror. Dá uma cadeia. Censura. A gente sabe que depois do fiasco de Mao Tse Tung, né, a partir da década de 80, o governo chinês abriu. Fiasco de Mao Tse Tung. Que fiasco, irmão. Que fiasco. O cara pega o país mais pobre do mundo em 1949, quando ele morre a expectativa de vida já tinha dobrado e o país estava crescendo aí numa média de 5, 6% ao ano. Que fiasco. Abriu o mercado ali para poder fazer comércio com o mundo, né? Porque não há socialismo e comunismo que aguente um mercado fechado e totalmente controlado. Isso faz da China um país capitalista? Claro que não. Como um bom governo comunista, você lá não tem liberdade de expressão alguma, né? Você não tem direito à propriedade privada. Eu moro na China, faço vídeo há 3 anos, tem sei lá quantos vídeos meus criticando o governo chinês. O governo chinês assiste os meus vídeos porque eles já me falaram e eu continuo aqui. Tenho meu vídeo de trabalho, continuo trabalhando, vivo a minha vida. E aí? A realidade, esses argumentos de vocês não aguentam 5 segundos de realidade. Se você ousar em criticar o governo, fazer alguma manifestação, você está lascado, vai preso, pode ter... É interessante ele falar isso de fazer manifestação que vai estar lascado, vai preso. Literalmente, no fim de novembro, teve todos aqueles protestos contra a Covid-0. Né? E o governo o que fez? Ouviu as pessoas e começou a mover para sair da Covid-0. É ser executado. Tudo, absolutamente tudo, tem que passar pelo crivo do governo chinês. Lá eles não têm acesso a YouTube, a Facebook, a internet é controlada totalmente. É bom que ele mostra essa imagem aqui, que é bem interessante, é bem emblemática, que até eu fiz um react de um vídeo do Jones Manuel. Por quê? E falar que a gente não tem acesso só porque é controlado, não é reduzir muito, né? Por uma ignorância muito grande. A China criou todos esses outros sites aí, todos esses outros serviços, Youku, Taobao, Renren, Baidu, Weibo, WeChat, Qzone, e aí tem o TikTok, o Little Red Book, tem vários outros aplicativos, indústria chinesa, tecnologia chinesa, empregos chineses, data fica na China, os dados ficam na China, os dados não estão na mão. Facebook, WhatsApp, Instagram, são tudo do Meta. YouTube, o Google e o Blogger, acho que o Blogger também, né, são do Google. E aí eBay, Twitter, são outras empresas, mas assim, a gente não precisa disso. E esses dados são compartilhados com o governo dos Estados Unidos e governos europeus, agências de segurança como CIA, MI6, etc. Né? Isso não existe. A China mantém tudo aqui. Isso chama soberania nacional. Totalmente controlado. As notícias da TV, você só vai ver o que o governo quer que você veja. Enfim, é bem parecido com o que acontece lá na Coreia do Norte. A diferença é que o chinês, ele pode sair de lá, né? Se ele quiser, né? A gente vê chinês no mundo inteiro, velho. Criminalidade na China. Bom, apesar do comunismo, né, pregar ali a igualdade, né, entre as pessoas, a China é um país ali bem... Comunismo não prega a igualdade entre as pessoas, né? Difundindo mais ideia. Essa não é... Inclusive aqui na China, o Xi Jinping ele fala muito sobre a prosperidade comum, que todo mundo tenha um nível de vida bom o suficiente para poder viajar, educação, ter um carro decente, uma casa decente. Não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Todo mundo, pelo menos, tem que estar nesse nível de prosperidade comum. Outras pessoas podem ter uma prosperidade maior, pode ter gente um pouco mais rica, pode, isso não é problema. Pode ter Ferrari, pode ter iPhone, assim como pode ter Honda, pode ter Huawei, pode ter Xiaomi. O negócio é que todo mundo pelo menos tem um nível decente de vida e dali para frente aí é outra coisa, né? É outra conversa. Ele bem desigual, né? Existem dados aí de que pelo menos 25% do país vive ali na extrema pobreza, né? O governo...
não vive mais. A China tirou todo mundo da extrema pobreza em 2020 ou 2021. O governo chinês que divulga esses dados, então, como eu disse, não dá para confiar muito. Esses dados são confirmados pelo Banco Mundial, pelo FMI e por sei lá mais quem, pelo Elias Jabbour, sabe? É um vídeo sobre como viver na China com propaganda contra a China. 25% de 1 bilhão de pessoas, né, velho? De 1 bilhão e 300 milhões. É quase um Brasil, mano. Tá bom nas contas, hein? Graças Tá a Deus. bom, Bom, como todo bom governo ditador comunista, né, o único que tem permissão para te assaltar é o governo. Então lá, pelo menos na questão de criminalidade, não se tem tanto não. Então, crimes nas ruas Era pra ser uma piada isso aí? existem como qualquer outro país, só que lá, para você, se você é pego, a pena lá é muito severa. Então tem pena de morte, por exemplo, e também é fácil você ser identificado. Como lá não se tem privacidade alguma, tem câmera por tudo quanto é lado, inclusive câmera que identifica o seu rosto, com inteligência artificial que identifica o seu rosto, né? Lá, você nasceu lá, o governo tem seu rosto num banco de dados, então... Porque os Estados Unidos, né, assim, né, Londres é uma das cidades com maior quantidade de câmeras no mundo, mas aí beleza, país rico, branco, tudo certo, né, pela liberdade, pela segurança das pessoas. Na China é porque o governo quer te controlar. Se você fizer alguma bobeira lá, essas câmeras podem ir traqueando onde você Sim, está. porque é bem assim que funciona lugar da China tem câmera, e aí fica fácil para um agente do governo te encontrar e você se lascar. Então, pelo menos, essa parte da criminalidade é um pouco mais tranquila aqui do que no Brasil. O cara tenta dar um exemplo positivo, né, dizendo que, olha, se acontecer um crime, a polícia tem como te achar, mas ele acha um jeito de falar isso de uma forma negativa. Bom, tem muito mais coisa que a gente poderia falar aqui de interessante que tem lá na China, como por exemplo os hábitos de higiene, né? Eles falam lá que lá é muito comum, tipo, você fazer o número 2 de coque, tá ligado? De coque num buraquinho. Não é hábito de ter a privadinha assim, tá ligado? Pra você sentar e tal. Também na questão... A primeira empresa que eu trabalhei no Brasil, a primeira fábrica, na verdade, que eu trabalhei no Brasil, o banheiro era assim, era um buraco no chão. No Brasil. Questão ali da poluição, né? Tem cidades muito poluídas lá, que é até difícil você respirar. Do trânsito caótico, que pode demorar dias para você ir para algum lugar ali próximo por causa do trânsito. Então... Isso aí já é a extrapolação da realidade, né? Demorar dias, isso não acontece, né? Vai acontecer talvez num feriado como o Ano Novo Chinês, ou os feriados grandes como o Dragon Boat Festival, em junho, ou National Day em outubro, que é muita gente viajando ao mesmo tempo e pode acontecer de demorar muito, muito mais tempo, né? Mas se eu pegar um carro para ir daqui em Guangzhou, vai levar 1h30. Se for daqui para Foshan, 1 hora. Daqui para Shenzhen, 2 horas, sabe? Então você tem que ficar dias ali dentro do carro, é um negócio bizarro também, que também acontece por lá. É só mentira, mas mesmo. Enfim, não dá pra gente entrar em profundidade nesses outros aspectos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então se vocês gostarem desse vídeo, gostaram, né? Deixa aí o seu like, comenta com o vídeo para engajar, para o YouTube entender que você gostou do vídeo e ele te entregar o próximo. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Se esse vídeo for bem, tá? Tiver bastante like, a gente traz uma parte 2 aqui de como vivem os chineses, dessa vez com outras curiosidades. Eu vou até procurar depois para ver se ele fez outro vídeo, né? Porque vocês viram, né? Orientalismo, xenofobia, preconceito. Sim, tem umas informações que realmente são reais, né? E aí até ok. Mas sempre vem com aquela camada de preconceito e racismo, né? Sempre assim. Eu nunca ouvi falar desse cara, eu não esperava nada, mas de onde a gente não espera nada que vem menos ainda.